Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade a mais uma aula de História com o tema Período Democrático do capítulo 8 do módulo 4, das páginas 252 a 257. Neste capítulo, iremos tratar sobre a cultura da década de 1950, mudanças de comportamento, entre outros. Vamos viajar por mais um período de nossa história. Vamos lá? Vamos começar sobre a cultura da década de 1950. Entre as décadas de 1950 e 1960, a sociedade brasileira passou por diversas transformações que se refletiu na arte nesse período. A música e o cinema brasileiro tiveram grande destaque nessa época, alcançando fama em diversos países. Como, por exemplo, a Bossa Nova, né? O que é a Bossa Nova? É o termo pelo qual ficou conhecido o movimento de renovação do samba, irradiado a partir da zona sul da cidade do Rio de Janeiro no final da década de 1950 e, por conseguinte, passou a dar o nome ao estilo de interpretação e acompanhamento ritmo dele, surgindo que ficou conhecido como batida diferente. Observe aí algumas imagens, né, da Bossa Nova, que teve destaque nesse período, né, nessa década de 1950, que vamos tratar mais adiante. Como falei, né, vamos falar um pouquinho sobre a Bossa Nova. Bom, a Bossa Nova, no final da década de 1950, foi criado um novo estilo musical, que misturava, né, o samba brasileiro como o jazz estadunidense, e esse estilo ficou conhecido como Bossa Nova e tornou-se sinônimo de música moderna e sofisticada. Em poucos anos, a Bossa Nova se difundiu por outros países e até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Esse gênero musical, alunos, se caracteriza pela composição de letras que abordam aspectos do cotidiano. Dentre os estilos de Bossa Nova, posso dar um exemplo, né? Temos a Garota de Ipanema, que vocês conhecem muito, né? Acredito eu, né? É uma das músicas bem conhecidas, Garota de Ipanema. Temos também Pela Luz dos Olhos Teus, Chega de Saudade, entre outros. Vimos aqui na imagem a capa do disco Chega de Saudade, de João Gilberto, em 1959. O músico foi um dos criadores da Bossa Nova no Brasil. Em relação ao cinema brasileiro, vamos fazer essa leitura aqui rapidamente. Bom, o cinema brasileiro, durante a década de 1950, a produção de filmes brasileiros teve um grande crescimento. As comédias fizeram muito sucesso e tornaram famosos vários atores, como um Grande Otelo, que vocês conhecem muito, né? Oscarito e Dercy Gonçalves. A partir de 1955, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostrassem a cultura popular do país e as duras condições de vida da população mais pobre. Um dos destaques, né, o filme Rio 40 Graus, que retrata o cotidiano de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Esses filmes marcaram o início de um movimento chamado Cinema Novo, caracterizado principalmente pela denúncia social e pela crítica política. Aí temos aqui na nossa direita, né, um cartaz do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, dirigido por Glauber, né, Rocha, em 1964. Esse filme foi um grande marco no cinema novo. Bom, então pode-se perceber que na década de 1950 já foram produzidos filmes considerados precursores do cinema novo, como Rio 40 Graus, que acabamos de falar, de Nelson Pereira dos Santos. Do cinema novo destaca-se também produções de cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo da Terra, que acabamos de falar, que foi produzido em 1964, e O Dragão de Maldades contra o Santo Guerreiro, que foi produzido em 1968. E agora vamos falar um pouquinho sobre mudanças no comportamento nessa época, né, nessa década aí de 1950. A partir dessa década de 1950, novos padrões de consumo influenciaram o modo de vida de muitos brasileiros. Observe o anúncio publicado. Observe aqui ao lado, né?
Observaram direitinho? Aí temos duas questões aqui para nós comentarmos. Faça uma descrição da imagem do produto que ela anuncia. Observem bem. Vocês leram aí? O que vocês acham? Bom, a imagem mostra em primeiro plano, né, um automóvel e ao seu lado, em segundo plano, duas moças que parecem olhar para o horizonte. O plano do fundo que a compõe é Brasília. Observaram que é em Brasília a recém-capital do Brasil construída na época, né, naquele tempo. Por meio do anúncio é possível perceber, alunos, que ele anuncia um automóvel com a marca Cinca Chambord, né, uma marca assim na época que chamava a atenção de todos, principalmente da classe mais ricas, né? E aí temos uma segunda pergunta aqui. Em sua opinião, qual é a mensagem que esse anúncio procura transmitir? O que vocês acham? Pensaram bem? Bom, é uma resposta pessoal. Mas, de antemão, eu já falo para vocês que o anúncio ele associa a aquisição do produto à ideia de beleza, não é mesmo? Modernidade e conforto, tendo a nova capital federal como pano de fundo. É isso mesmo. E vamos agora continuar falando sobre essas mudanças, né? O que aconteceu com essas mudanças, né? Durante o governo JK, ele instalou diversas indústrias estrangeiras no país, como a do setor automobilísticas e as de eletrodomésticos. Os produtos fabricados nessas indústrias passaram a ser anunciados nas páginas de diversas revistas na época, por meio de propagandas que mostravam pessoas em cenas de conforto e bem-estar. Influenciado por esses anúncios, os grupos de pessoas com maior poder aquisitivo começaram a consumir diversos bens, como automóveis, máquina de lavar, liquidificadores e tudo aquilo que lhe pudesse proporcionar um padrão de vida confortável e moderno. Então, vamos falar aqui que grande parte dos produtos anunciados pelos meios de comunicação ele utiliza recursos da natureza em sua composição, não é mesmo? Em razão disso, o consumo desenfreado desses produtos causa danos ao meio ambiente, como a poluição e a extinção de muitas espécies da fauna e da flora. Por isso, alunos, devemos procurar sempre consumir apenas os produtos de que necessitamos, ou seja, de maneira consciente. Porque ao consumirmos um produto, é preciso levar em conta, né, os impactos causados no meio ambiente e na saúde das pessoas e dos demais seres vivos. Aí eu pergunto de vocês, hoje em dia ainda é comum anúncios de diversos tipos de bens de consumo? O que vocês acham? E em qual meio de comunicação? Se vocês acham que sim, né, que é comum, então em qual meio de comunicação costuma ver esses anúncios com maior frequência? Isso mesmo, é possível ver que grande parte desses anúncios, né, alunos, a gente encontra na internet ou na televisão, não é mesmo? Rádios, jornais, revistas. Então, até hoje, continua, não é mesmo? Agora, vamos para as atividades? Vamos lá? Temos aqui atividade que nós vamos verificar, né, o que vocês entenderam. Observe a imagem e leia o texto para responder as questões. A televisão foi a grande novidade no consumo das famílias brasileiras nos anos de 1950. Nessa década, ela começou a entrar nos lares e a competir com as rádios. De fato, só nos anos 1970 a TV se tornaria mais acessível, popularizando-se rapidamente nas décadas seguintes. Aí temos aqui, né, uma comparação de rádio com televisão, a grande diferença. Um anúncio de televisão publicado na revista Manchete em 1958. Então, após você ler esse texto, você vai responder essas três questões. Faça uma descrição da imagem e relacione-a com o texto. Você vai ver a imagem e vai relacionar com esse texto. Letra B. A televisão era um produto acessível a todas as classes sociais brasileiras na década de 1950? O que vocês acham?
por quê? Então, você vai justificar a sua resposta. Letra C. Você considera possível relacionar a popularização da televisão no Brasil com o aumento do consumo de produtos como eletrodomésticos, carros e produtos de beleza? Explique. Então, você vai relacionar, tá bom? Entenderam? Vamos adiante? Agora vamos falar um pouquinho sobre um período turbulento, né? O que foi esse período turbulento, né? Bom, em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK, né, Juscelino Kubitschek, na presidência do Brasil. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país. Entretanto, Jânio permaneceu poucos meses no poder, após perder parte do apoio que tinha quando ele se elegeu. Ele renunciou ao cargo em agosto de 1961. Aí temos aqui uma imagem do jornal Diário de Natal notificando a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. Então, ele demorou pouco tempo no poder, né? Acho que ele não cumpriu aquilo que ele anunciava, né, na sua campanha. Aí, depois veio o governo de João Goulart, não é mesmo? Então, com a renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social, ou seja, nessa época, o Brasil passava por uma grave crise econômica e social. A inflação do Brasil crescia e as diferenças entre a minoria rica e a maioria pobre da população tornavam-se cada vez mais evidentes. João Goulart propôs as chamadas reformas de base. Elas incluíam, o que eram essas reformas de base? Elas incluíam a reforma agrária, para distribuir terra entre os trabalhadores rurais, e a reforma urbana, que pretendia doar lotes nas cidades para as famílias pobres construírem suas casas. As propostas de João Goulart desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios. E quem eram esses grupos? Justamente, esses grupos estavam entre eles os militares, os grandes empresários, os banqueiros e a parte da classe média brasileira. Houve um crescimento radical da oposição ao governo de João Goulart, dando início a uma grave crise política no país. Então, o que a gente pode falar é o seguinte, que as medidas, né, propostas pelo governo de João Goulart visavam modernizar o país e, ao mesmo tempo, diminuir, né, as profundas desigualdades sociais. Além da reforma agrária e da ampliação do direito ao voto, as reformas da base, elas também previam mudanças educacionais, administrativas, fiscais, bancárias e urbanas. Essas medidas desagradavam tanto as elites latifundiárias e quanto a burguesia nacional, que mantiveram uma forte resistência, né? Algumas das medidas propostas em reformas da base ainda são objeto de disputa políticas até hoje, vocês sabiam? E vocês sabem dizer quais são essas disputas, essas bases políticas que até hoje ela é disputada? Pois é, né? Entre uma delas nós temos a reforma agrária. Por outro lado, já foram conquistadas algumas, como o direito dos analfabetos ao voto. Então, já foi uma conquista nesse governo do João Goulart. Agora, vamos para as atividades. Vamos lá? Temos aqui a questão, aqui na página 256, a questão 1. Leia o texto a seguir sobre as marchas organizadas por pessoas que eram contra as reformas propostas por João Goulart. Nas marchas desaguaram sentimentos disseminados na sociedade, entre os quais, e principalmente, um grande medo, de que gentes que marchavam tinham medo. De que as gentes que marcharam tinham medo? O que vocês acham? Tinham medo das anunciadas reformas, o que estas preconizavam. Bom, preconizavam, o que elas pregavam, o que elas recomendavam, né?
Entre outras coisas, elas prometiam acabar com o latifúndio. O que era o latifúndio? Era uma propriedade rural de grandes proporções e que geralmente poucos produtivas, né? Então, elas prometiam acabar com o latifúndio e a presença dos capitais estrangeiros. Concedeu o voto aos analfabetos, então quase 45% dos adultos eles não votavam, né, porque eram analfabetos. E aos soldados, proteger os assalariados e os inquilinos, mudar radicalmente os padrões de ensino e aprendizado, alterar o sistema bancário e estimular a chamada cultura nacional. Se aplicadas, as reformas revolucionariam o país. Por isso, entusiasmavam tanta gente, mas o metiam medo em outras tantas. Então, aí temos aqui a questão A. Cite 3 reformas propostas pelo governo de João Goulart. Letra B. Por que as pessoas que participavam das marchas sentiam medo das reformas de João Goulart? Bom, na questão A, cite 3 reformas propostas pelo governo, tem aí dentro do texto. Agora, já essa segunda questão, por que as pessoas que participavam das marchas sentiam medo das reformas, você vai ter que ler e entender, né? Mas, de antemão, eu já dou uma dica que enquanto havia pessoas que eram contra as reformas econômicas e sociais propostas pelo João Goulart, também existiu milhares de pessoas, né, favoráveis a elas e apoiavam o presidente. E assim chegamos ao final do capítulo 8. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades. Muito obrigada e até a próxima aula.